Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Liderencast de 2020, um excelente ano a todos vocês. Eu recebo aqui Mariela Galo, tudo bem, Mari? Um beijo, minha amiga. Minha amiga, minha parceira, nossa amiga, nossa parceira de desenvolvimento. É um prazer recebê-la aqui, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco e para trazer um tema super legal. A gente fala muito de quem está na ativa, quem está começando carreira, quem está construindo liderança. Antes disso, eu vou falar um pouquinho da Mari, Conta um pouquinho da história, Mari. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada por estar aqui no Liderencast. É uma iniciativa maravilhosa, a gente precisa cada vez mais disso, né, Fábio? E bem-vindos a todos vocês também. Bom, como que é a minha história, né, Fábio? Na verdade, eu era executiva, trabalhei 15 anos em multinacionais bem importantes no Brasil. E com 35 anos, mais ou menos, eu parei para perguntar assim, puxa, que futuro eu tenho, né? Num meio corporativo que na época era super masculino, por mais capacidade que eu tivesse, eu me questionei também se eu queria uma posição de CEO, de diretora, e eu olhava e falava, puxa, acho que não é bem por aí, não sei se eu me encaixo tanto nessa briga, entre aspas, né? E aí eu olhei e falei, também vendo pessoas mais velhas, com 45, 50 anos, eu falava, puxa, lá na frente eu vou ter que decidir, de repente, sair da corporação, né, e empreender. Por que não empreender agora? E quando eu chegar com 45, 50 anos, eu vou estar estabilizado e seguindo o meu próprio destino. Então, a partir daí eu tomei uma decisão diferente. Mas além disso, né, Fábio, eu sou uma pessoa que amo cantar, amo motociclismo, esporte e sou uma curiosa, amo estudar comportamento humano. E, bom, tem um cachorro lindo e acho que isso determina um pouco o que eu sou como pessoa também. Quantas horas de coaching tem a Mariela Galo? Que é a nossa parceira, que a gente tem o prazer e muita vontade sempre de indicar, porque conhecemos essa competência e que vem aí com uma carga horária bem importante. Quantas horas de coaching, Mariela Galo? Bom, olha, a gente já se conhece junto com a Dom, em termos de parceria, há mais de 3 anos fácil, né? Então eu diria que hoje, até pelos trabalhos que nós já fizemos juntos, pelo que a Dom tem me proporcionado, inclusive em atender os executivos, já chega em torno de 7.000 horas, Fábio. É muito trabalho, é muita hora de coaching, né? É muita hora de coaching. A gente fala um pouquinho, eu te fiz essa pergunta de maneira meio tendenciosa, porque o coaching até passa por um processo de banalização. E aí a gente está falando de 7.000 horas de coaching, né? Muito coaching, é muita experiência, muita vivência, muito erro, muito acerto, né? E a gente tem que estar sempre se reinventando como coaching, porque é um grande desafio, a ferramenta é fantástica e maravilhosa. E, Fábio, você sabe bem, assim, do mesmo jeito vocês prezam bons profissionais qualificados, com boas formações, assim como você tem, a Soraya tem também. Então, realmente, eu falo que no começo, o coaching, a gente tinha que explicar o que era, ficava 2 horas explicando. Hoje eu brinco que a gente explica por 2 horas o que não é, né? Exatamente. Mari, vamos lá. Final de 2019, todo mundo faz planos para o próximo ano, para a carreira. Isso. Muita gente jovem com as suas ambições, né, de crescimento na carreira, de assumir uma posição de liderança, de fazer uma passagem no pipeline. E a gente esquece muitas vezes que também em 2019 temos pessoas que fizeram planejamento porque estão entrando no encerramento de ciclo. Né? E o objetivo hoje do programa é a gente falar um pouquinho da vida pós-carreira executiva. Talvez ao contrário do que algumas pessoas possam pensar que acaba a vida depois da vida corporativa, ela pode estar começando de fato. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com isso e como é que é. E aí durante a conversa, a gente vai tentar construir um pouquinho de um raciocínio. O que a gente pode fazer para ajudar desde esse profissional até as empresas que hoje tem na sua estrutura pessoas que estão num processo ou já construindo um caminho para ir para a aposentadoria e desmistificar talvez uma série de modelos mentais limitantes com relação a isso. Perfeito.
Bom, Fábio, eu conto uma questão que acho que todo mundo ou tem algo próximo acontecendo ou já passou por isso, né? Tudo começou porque eu encontrei uma pessoa muito querida, um executivo, amigo na rua, um dia desses, e ele tem em torno, hoje um pouco mais, mas na época uns 50 anos. Imagina uma pessoa ativa, alegre, com uma família estruturada, filhos adolescentes, já adultos, né, na faculdade. Você encontra essa pessoa na rua com o ombro para baixo, um semblante mais triste, apático. E eu, logicamente, eu conheço bem e falei, que aconteceu com você, né? Posso te ajudar de alguma forma? E aí ele começa a expressar que, na verdade, ele estava no mercado, não por uma opção, né? E ele falou, Mariela, eu estou questionando, porque eu tenho MBA, tenho idiomas, tive uma experiência fantástica, dei muito resultado para a corporação, eu não consigo uma entrevista faz mais de um ano. Então eu estou preocupado porque é como se eu não existisse mais socialmente. E isso reflete na minha casa. Eu estou com filhos terminando faculdade que eu tenho que questionar como é que eu financeiramente atuo em relação a isso. Minha esposa que não me aguenta mais em casa, no bom sentido, que está preocupada também. Como é que eu me reinvento economicamente? Não fui preparado para isso. Bom, e a partir daí eu convidei, a gente começou a se encontrar para que ele pudesse se reorganizar emocionalmente, a como lidar com todos esses fatores e também parar de olhar, Fábio, dentro de uma caixa, de uma estrutura onde ele foi a vida inteira regrado dentro de uma corporação, né? Então, isso, a gente conhece alguém que está passando por essa situação ou está vivendo isso realmente, gera muita insegurança e é normal, né? Então, quando a gente fala que com o ano novo, né, de repente começa um novo ciclo fora da corporação, quando a gente decide dar o passo planejado, a gente sofre menos do que quando a gente não percebe e é colocado no mercado, ainda mais que é um momento onde as empresas começam a renovar os seus executivos, até mesmo que a gente sabe que é uma questão de budget, que a gente pode renovar os valores salariais Sim. também, né? Então esse é um tipo de ajuda que a gente tem condições de oferecer. A outra questão que você bem colocou é na questão corporativa, né? Pelo IBGE, em 2030 a gente já vai ter mais gente de 60 anos do que jovens talentos entrando para o mercado. Então a gente tem uma inversão da pirâmide demográfica que acontece exatamente em 2030. E aí, para as corporações que ignorarem que essa questão demográfica vai acontecer e não se anteciparem, elas podem ficar menos competitivas, porque eles vão precisar manter profissionais sêniores dentro da organização. E aqui a gente não está falando de senioridade em cargos de diretoria e CEO, a gente está falando em toda a estrutura de organização. E também de como lidar com a multigeracionalidade enquanto essa transição acontece, que são os tabus dos jovens para com as pessoas mais sêniores e dos sêniores para com os jovens, né? Então tem tudo isso envolvido nessa questão da longevidade corporativa e pessoal. Legal. E Mari, me diz uma coisa, e a gente tem também a questão de pessoas que estão se preparando para a transição de uma aposentadoria. Tem. E aí a gente pode, do ponto de vista pessoal, com algumas pessoas que a gente conversa, com algumas organizações que a gente trabalha, a gente percebe que muitas vezes existe um certo receio, talvez a falta de criar um sucessor, talvez um apego muito grande com o cargo, que na verdade às vezes esse executivo está há 30 anos nessa empresa. Como lidar com isso também, né? Como é que do ponto de vista pessoal, como é que a gente pode ajudar um executivo para que ele faça essa transição, para que ele crie de fato um sucessor, para que ele faça isso da melhor maneira possível e, claro, colhe os benefícios disso, deixe um legado, né? Eu acho que isso é muito importante também para quem decidir se aposentar, independente de vai empreender ou não vai empreender. Como lidar com isso, para quem de fato está saindo do mercado? Tá.
Primeiro que como líder, né, a gente tem uma responsabilidade que é pensar na sustentabilidade econômica da empresa. Ok. Né? Então, se eu como líder percebo que vou chegar perto desse momento de ir me aposentar, mesmo que eu me sinta com uma cabeça jovem e ativa para dar muito gás ainda, e eu decido reter o meu conhecimento, a minha habilidade, eu não estou ajudando aquela empresa a ser, a ser sustentável e nem de gerar economia. E muito provavelmente também não vou deixar legado nenhum. Não vou deixar legado nenhum. 30 anos onde eu posso ter construído uma história, Perfeito. Muitas vezes por uma crença, por um modelo mental limitante, por receio e que também é natural, né? Não é condenável isso, é natural, né? Nós somos seres humanos. Mas de fato esse talvez seja o grande problema, não deixar um legado e não garantir essa sustentabilidade. Exato. Então, muito bem colocado. Na questão pessoal que legado eu vou deixar, né? De qualquer forma, Fábio, lidar com essa questão da passagem do conhecimento e da habilidade, além de terem técnicas, tem a questão do quanto eu realmente quero ser lembrado de uma forma positiva, de uma forma de quem realmente contribuiu e ainda vai contribuir ainda mais para aquela corporação. A outra coisa que a gente fala sobre isso e que é bem importante é que, como líder, eu de qualquer forma já penso muito antes em quem são meus sucessores, né? É um risco pensar em um sucessor. Primeiro porque o mercado é tão volátil e as coisas acontecem em uma velocidade tão grande que na hora que eu tomar a decisão de sair ou de ir para o mercado, eu não sei qual é o perfil de sucessor que é o melhor para aquela corporação ou para aquele negócio que às vezes eu mesmo criei, porque eu posso ser um dono de uma grande empresa. E às vezes eu treinei apenas um sucessor que pode ser uma cabeça mais maduro, mas ele é um pouco mais low profile, e nada contra o low profile, mas naquele momento econômico é exigido uma cabeça mais veloz, talvez até menos madura, mas mais veloz. E eu não preparei ninguém para isso, então eu estou pondo em risco tudo que aquela empresa que eu mesmo criei ou que eu faço parte, de que ela consiga prosseguir estrategicamente. Então, é um risco. Qual é o outro risco de pensar em apenas um sucessor também? É que pode chegar perto da hora de eu querer me aposentar, entre aspas, esse aposentar hoje em dia, e eu perceber que não tem ninguém para eu pôr no meu lugar. Ou que aquela pessoa que eu treinei acaba de ser contratada pelo mercado para ganhar muito mais, ou desafio que ela gostou. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que postergar aquilo que eu quero tanto também? Então, hoje em dia, a gente recomenda, no mínimo, 3 sucessores com perfis completamente diferentes. E até mesmo também, né, Mari, talvez num determinado momento, ter um sucessor, pode ser que nesse exato momento da sua aposentadoria, ele de fato não esteja preparado, ou a organização, como você mesmo colocou, requeira outros tipos de skills, né? E que talvez, e aí ele fica de certa forma, muitas vezes não é incomum, Mari, você vê pessoas que têm que prorrogar a aposentadoria. E aí vem uma série de outras consequências, porque às vezes do ponto de vista mental, psicológico, emocional, a pessoa está super preparada, só que aquele ano que ela talvez vai ter que ficar ainda lá, ali pode acontecer muita coisa e pode haver uma desestruturação geral, desde o ponto de vista do negócio e da pessoa. E te conto uma coisa, Fábio, eu conheço excelentes executivos que já levam em paralelo o seu negócio enquanto estão enquanto empregados também de uma outra empresa. Então você imagina, se você planejou que num determinado momento você quer sair da corporação para dar continuidade no seu negócio, você percebe que não dá para deixar aquela corporação na mão, porque o sucessor que você treinou não está mais, ele ainda não existe preparado, você também está pondo em jogo o seu planejamento no negócio que você criou. Sim. Né? Então é bem importante essa questão. Mari, a gente falou e estamos aqui, né? Estamos falando muito da questão pessoal. E aí tem a figura da empresa, né? Eu queria saber um pouquinho de você, com a tua experiência,
de mercado. E as empresas, né? Hoje as empresas investem em um programa para preparar esses profissionais para a transição. O que muitas vezes a gente percebe também é que algo parece que é automático, né? Aperta um botão, você tem lá um banco, vamos dizer, de executivos prontos para um processo de aposentadoria, e aí isso acaba acontecendo meio que de maneira forçada, natural, mas não tão natural, porque a empresa talvez não tenha um plano claro para isso ou uma estratégia. Como que as organizações podem se preparar para isso, né? E como que nós podemos ajudar as organizações de uma maneira estratégica para que isso seja bem feito? Tá. Bom, tem empresas de maior porte, vou citar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, Bosch, Behringer, Komatsu, empresas de grande porte, elas têm um programa. É um programa que geralmente eles chamam já de aposentadoria, né? Então, não está tão desfalcado assim. Geralmente, isso está atrelado a algumas horas de pensar sobre o tema e também quando se incentiva os programas de PDV, né, de escolha de demissão voluntária, eles acabam até dando um suporte, de repente, de um outplacement. A questão que a gente aprendeu nesses últimos mais de 5 anos trabalhando com vida pós-corporativa, que é um treinamento, é que pensar nessa aposentadoria, ela impacta emocionalmente a um ponto que é uma perda de quase um luto. Né? Essa é a sensação, né? Como se perder um membro seu ou alguém muito querido. E isso acaba acarretando em umas questões emocionais muito fortes. Principalmente pode entrar numa paralisia total de ação, como se fosse mesmo um estado de depressão. Esse é um ponto bastante importante. A outra coisa também é que pensar em estar aposentado pode vir euforia, né, inicial, de que bom, né, eu posso descansar, mas eu garanto, depois de 6 meses com 50, 55, 60, você tem uma capacidade ativa hoje em dia tão grande que você não se vê sem fazer nada. Sim. Você até descansa um tempo e vai falar, meu Deus, e agora? E você enlouquece. Né? Então esse programa ele te prepara para lidar com todas essas etapas, mas planejado, e o mais interessante, Fábio, é que no treinamento a gente começou com clientes em torno de 60 anos e hoje as pessoas que vêm para o treinamento têm em torno de 47. Por quê? Porque eu estou indo para um segundo casamento, eu estou tendo um segundo filho. E aí pensam, qual é a minha longevidade dentro da corporação? Né? Agora, também dentro desse programa, a gente começa a olhar as dimensões do impacto familiar, do impacto financeiro, do impacto da saúde mental e física e como eu quero trilhar com segurança a escolha desse meu caminho. Tá? Então ajudar a refletir, ajudar a planejar, ajudar a agir de uma forma mais consciente para quando esse momento chegar. E por que também, Fábio? Porque muita gente guarda o dinheiro, né, vai fazendo o seu pé de meia, quando decide, ou tem que ir para a aposentadoria, fala que negócio eu vou abrir. Só que, gente, ser gestor é muito diferente de ser um empreendedor, na verdade, de ser um empresário. Exatamente. Né? Que é bem diferente da palavra moda empreender, que está caindo quase como coaching, descrédito ali. Mas, e acaba pegando toda aquela finanças que guardou e pondo em risco porque não foi treinado para o que vem por aí, né? E aí falar, mas aí a única opção que eu tenho é ser consultor? Não. Tem mercados econômicos em pleno crescimento, e geralmente está ligado à saúde, ou está ligado aos 50 a mais, ou está ligado à tecnologia, que se você se preparar para entrar nesse mercado, você pode dar muito certo. Mas é importante se planejar para isso. E aí também vem a questão, quando você fala preparar-se, justamente investir em conhecimento. É investir em conhecimento, é investir na preparação mental, de modelos mentais, de uma terapia para ajudar a lidar com essa sensação de perda.
Porque, Fábio, olha só que interessante. Eu lembro que, ó, eu com 35, hein? Que era gestora América Latina, tinha carro, todos aqueles benefícios que a gente conhece. Quando eu decidi fazer a virada, a primeira visita que eu fui fazer para uma empresa, me deparo na recepção a moça, documento, ela anotou lá, Mariela Galo. Ela falou, de que empresa? Aí eu olhei e falei, nossa, eu perdi um CNPJ, né? Quem sou eu agora? É a identidade mesmo. Sim. E ainda tinha colocado o nome da primeira empresa, meu próprio nome. E a sensação de constrangimento, vou ter que falar para ela que é da Mariela Galo, será que ela vai entender? São segundos, mas que você não está acostumado a lidar com aquilo. Então vai desde essas simples histórias até questões mesmo estratégicas de dizer, nossa, eu vou então pegar meus 500 mil reais, eu vou comprar a franquia X e solucionei minha vida. E aí você não parou para olhar que naquela franquia você vai virar um gerente que você pagou para estar lá e que o rendimento da franquia te dá menos do que se você deixasse o dinheiro investido. Entende? Então tem vários aspectos nisso. E que as corporações hoje percebem cada vez mais e aí elas decidem dar um suporte um pouco mais adequado. O Metrô São Paulo, por exemplo, tem um programa que chama Tempo Amigo, e que eles por 12 meses, uma vez por mês, falam de tudo que está ligado ao envelhecimento e à longevidade, para que quando seus profissionais saiam para o mercado, eles se sintam mais seguros em que caminho traçar. Mário, a tua experiência tem mostrado, do ponto de vista da estratégia da corporação, empresas que criam ou desenvolvem programas para manter essa força de trabalho dessa geração ativa, ou seja, onde a aposentadoria de fato não vai ser um caminho, a saída desse executivo não vai ser uma alternativa, porque ela está gerando, na verdade, uma opção de continuidade. Como é que está isso hoje? Você tem visto isso? Conta um pouquinho para a gente. Excelente, Fábio, porque assim, tem muitas empresas ainda que não perceberam que eles vão ter falta de equipes capacitadas e de profissionais experientes para seguir com a sustentabilidade econômica da empresa. Mesmo porque, Mária, até desculpa fazer adicionar isso, a gente também está num momento que a gente precisa entender que a gente não pode ter 100% de certeza que essa nova geração, na sua grande maioria, quer assumir um cargo de liderança. O mercado hoje é um mercado onde a gente tem que entender muita coisa. A gente tem uma geração que é extremamente preparada, que tem muito conhecimento e que também, grande parte, muitas vezes vai optar por uma posição mais técnica, sendo que ele vai para executar isso, mas ele não quer talvez essa posição de liderança. Né? Então... É isso. Então, Fábio, se a gente tem uma questão demográfica comprovada pelo IBGE, e não é só no Brasil, isso é mundial, tá? Aonde a gente vai ter um gap muito grande entre pessoas jovens e o crescimento que eles chamam de tsunami prateado, para você ter uma ideia de quanta gente é. Você vai ter falta de pessoas com experiência, inclusive de lidar com as crises, inclusive de lidar com as questões emocionais, né, da inteligência emocional, de ter o bom senso. E os jovens estão cada vez mais querendo ser donos dos próprios negócios. Cada vez mais eles gostam de se sentir empreendedores. Não é todo mundo, assim como não é toda pessoa sênior que pode ser um empreendedor. Mas as empresas que entenderem, que não ignorarem a questão demográfica, elas estão tendo uma vantagem competitiva enorme já. Mas não é uma coisa que precisa daqui a 10 anos, precisa já, Fábio. Porque manter pessoas mais sêniores na corporação, nos mais diversos níveis, porque a empresa acha que já tem um CEO mais velho, se bem que hoje os CEOs são bem novos, né? Ou ter um diretor mais velho já está garantido? Não, Fábio. Você já viu pessoas de 40 anos estando em back-office de empresa? Não, a empresa não mantém, né? E tem gente que quer e é boa nisso. Sim. Agora, você vai esperar faltar gente para ir colocar alguém que ficou parado, você vai ter que investir muito mais em recapacitação para aquela pessoa naquele momento estar adequada para que a tua empresa precisa? Então não. Agora, qual é a questão?
Hoje as empresas estão incluindo na diversidade, nos programas de inclusão, as pessoas 60 a mais. Mas a gente não pode pensar nisso como cumprir cota, tá? Sim, porque a gente acaba criando... Eu acho que a criação das cotas, em qualquer sentido, gênero que for, ela acaba reforçando a discriminação. Ter cotas é uma forma de mostrarmos a quantidade ou quanto nós discriminamos. Né? Eu sempre questiono muito isso. A gente tem lidado com muitas empresas que começam a falar de diversidade e inclusão e eu sempre chamo muita atenção para isso. A gente fala de diversidade e inclusão e aí a gente vai olhar o PCD e ele sempre vai estar em um departamento específico, né, com uma função específica. Então, assim, fala, toma muito cuidado com isso, porque senão a gente cria uma discriminação achando que estamos num processo de diversidade e inclusão e não funciona bem assim. Isso tem que ser muito bem estudado, muito bem planejado. Até para não virar bandeiras dentro da empresa, né? Eu tenho um grupo que é um perigo também. E a outra coisa que é muito interessante é que quando você trabalha ali na empresa multigeracionalidade, o ganho de produtividade e colaboração é imenso. Porque você abre caminhos de diálogo sobre pontos de vista completamente, de repente, diferentes, você encontra soluções de inovação mega importantes. Porque você tem diversidade de olhar no gênero, inclusive. Né? E tem mais um ponto que a gente não falou, Fábio, antes da gente ir para o final do programa, que é importante. Por exemplo, que empresas estão pensando em produtos e serviços para pessoas de 60 a mais? Perfeito. Como é que você, empresa que de repente faz alimentos, pensa na questão de como nutrir as pessoas prateadas, vamos dizer assim, né? Eu, como mulher, amo sapato, gente. Mas cada vez menos eu vejo que eu posso usar um sapato super elegante, mas eu quero usar uma coisa bonita e que me dê conforto. Mas eu quero usar um sapato de velha. Quem está fabricando sapato de 60 a mais? Sabe quanto nós vamos ser em 2030, Fábio? Mais de 47 milhões de 60 a mais no Brasil, a gente está falando. Bem significativo e que só tende a crescer. E com isso vem tudo, mercado de alimentação, se for o mercado da moda, o mercado de saúde, fitness, enfim, tem uma série de oportunidades aí. E Fábio, eu sei que está terminando, mas deixa eu só falar uma coisinha. Algumas empresas já estão tocando a questão de contratar pessoas com maior idade, mais sêniores. Você tem a Gol, você tem a Vivo, tá? São empresas que já trabalham para isso hoje. Okay? Mari, então a gente consegue ajudar hoje, quando eu falo a gente, Mari, Dom Desenvolvimento, a consultoria, com a nossa consultoria, ou seja, a gente tem essa parceria. Perfeito. Tanto com um programa dentro das organizações, né, quem tiver interesse, o RH que está assistindo o programa, que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, eu queria deixar aí um canal aberto para vocês entrarem em contato conosco. Isso. E também para o executivo, que vai assistir o programa, que faz parte da comunidade de líderes, e que fala, opa, vou começar a pensar nisso. Também pode ser feito um trabalho individualizado, personalizado, um processo de coaching, para ajudar ele nessa questão de planejamento. Eu falo que nunca, talvez, esperar o momento. A gente faz o momento, né, Mari? E não tem problema se eu falar, eu quero me aposentar definitivamente daqui a 10 anos, mas ok, deixa eu começar esse plano. Essa jornada ela vai ser muito mais suave. Né? E o que é se aposentar para essa pessoa? Essa definição. E a gente, às vezes as pessoas me perguntam, Fábio, eu brinco, às vezes eu falo, eu me aposentei, né, quando eu saí do mundo executivo e quando eu decidi empreender. E eu falo isso porque hoje eu não tenho peso no trabalho, sou apaixonado pela minha missão, adoro o que eu faço. E quando eu fiz a transição, eu fiz pensando na aposentadoria, em que sentido, Mari? O que eu posso fazer que seja algo que eu faça o resto da minha vida, independente da minha idade? E aí eu fiz todo esse processo de transição, que talvez não foi tão planejado, deu certo, né? E as coisas às vezes dão certo também, eu acho que era um momento, toda uma conjuntura, e pensando nisso, o que eu poderia fazer que eu não dependesse de uma corporação, de uma organização, de ser um executivo, e conectei tudo isso com a minha missão, com o propósito, e nasceu o Dom Desenvolvimento, e graças a Deus a gente está aqui para contar essa história. Excelente, inclusive, Fábio, quando a gente fala de pessoas mais maduras na organização, a recapacitação é de uma forma diferente do que é hoje. A pessoa madura,
quer cursos curtos, rápidos, não quer pensar numa profissão nova, 4 anos de profissão. E aí é onde a Dom entra também, né? Porque vocês customizam treinamentos, vocês constroem os treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. Sem dúvida. Então é um trabalho brilhante. Eu sei quanto vocês dois são apaixonados nisso. É isso aí. Na Dom. Mari, super obrigado. Foi ótimo estar com você, foi ótimo recebê-la aqui. Né? Sempre bom contar com o seu conhecimento, com a sua história. Muito obrigado. E eu queria terminar até deixando uma frase aqui, seja para você executivo, seja para você empresa ou RH, e te deixar uma pergunta para você refletir, né? Que está aqui, ó, longevidade. Só força e trabalho continuará a envelhecer. Qual a sua estratégia? Se você não sabe, a gente pode ajudar você a descobrir. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos e nos vemos no próximo programa. Mari, super obrigado mais uma vez. Obrigada também. Obrigada a você, ouvinte, estamos à disposição. Pessoal, um abraço, beijão para todos. Tchau, tchau.